Olá, tudo bem? Então vamos voltar então a ver a parte de solo. Agora a gente vai começar a classificar o solo em relação à sua macromorfologia e também sobre a sua micromorfologia, tá? Então a gente tem alguns exemplos aqui nessa imagem, né? De três principais tipos de solos que a gente vê bastante aqui no interior de São Paulo, por exemplo. Como, por exemplo, o chamado latossolo vermelho, que é um latossolo porque ele tem é uma classificação que eles utilizam, e vermelho porque, como vocês podem ver, é em relação à cor dele, né? Mas existem outras classificações que a gente vai acabar abordando com vocês ao longo da aula, ok? Então, primeira parte, como a gente faz uma descrição do solo? Primeiro, em relação ao seu perfil. O que quer dizer com relação ao seu perfil? Por exemplo, como que é a sua seção, que eu tinha explicado para vocês lá no primeiro slide em relação a como a gente estuda solo, tá? É o que a gente chama de horizontes, né? Que são o perfil todo do solo. Então, quando a gente vê um barranco ele todo cortado, a gente consegue ver então essas camadas diferentes, tá? E então, conforme a gente vai aprofundando na camada do solo, a gente vai vendo então esses diferentes horizontes, tá? E quais são os horizontes que a gente tem? Basicamente, a gente tem o horizonte O, que é o superficial, logo depois tem o horizonte A, depois tem o B, C e a rocha consolidada, tá? Em alguns casos, eles usam uma diferença entre o orgânico em duas mini camadas, vamos dizer assim, e também tem a parte do chamado horizonte E, que é uma extensão do horizonte A, que faz uma diferença entre o A e o B, tá? E aí eu vou descrever cada um deles, tá? Por que eles fazem uma diferença entre o O em duas camadas? Porque uma seria a parte mais solta, então seria ainda que não é literalmente o solo mesmo, porque ainda não tem a parte de matéria decomposta ainda. Então, é somente a parte de, por exemplo, folhas, galhos que caem ali, então que a gente chama de serrapilheira, que é um termo que é bastante utilizado, tá? Ou serrapilheira, dependendo do seu sotaque, mas eu acabo falando sempre de serrapilheira mesmo, tá? E que seria toda essa camada de matéria orgânica que cai da floresta. Então, seria desde, de repente, um bichinho morto, até, por exemplo, que é muito comum, a folhas e galhos e frutas e sementes e tudo mais que acabam caindo das árvores e de outras plantas, tá? Então, toda a parte que já está morta, tá? Ou quase morta, né? Ou não viva, vamos dizer assim, que não é um indivíduo já estabelecido. Então, por exemplo, um fruto que tem uma semente, pode virar um indivíduo, mas isso não quer dizer que esteja morto, tá? E aí a gente começa a ter os fragmentos menores, ainda no horizonte O, mas aí depois a gente começa os outros solos que eu já vou explicar um pouco mais, tá? Além de todos esses horizontes que eu mostrei para vocês, aí a gente chega finalmente na rocha-mãe consolidada, ou muitas vezes é chamada de horizonte R em alguns casos, tá? Então, como a gente vai diferenciar? Basicamente, o horizonte O é chamado de O de orgânico, tá? Então, seria a parte mais superior, que a gente tem o horizonte O. Aí a gente tem o horizonte A, onde que tem a parte... Então, o horizonte O é o primeiro horizonte que a gente tem. Deixa eu só voltar aqui. Então, a gente tem aqui o horizonte O, que é a camada mais superficial, que tem desde a parte ainda viva, ou matéria que acabou de cair da floresta, ou do cerrado, da savana, onde você estiver, né? E aí vai ter, nesse horizonte ó, começa a mistura de todo o material. Então, grande parte dele é matéria orgânica derivada, então de restos de plantas ou animais, tá? Então vai tendo uma feição um pouco mais bem associada com o material de origem. Então, o que quer dizer isso? Em relação à floresta que está ali pertencendo. Então, por exemplo, se você está do lado de uma paineira, logicamente que vai ser diferente de você estar do lado de uma grama. E o que quer dizer paineira? Paineira, infelizmente a gente não está podendo sair para dar uma olhada, mas é uma flor, é uma árvore muito bonita que ela solta todas as folhas de uma vez, tá? E aí acaba quando nesse período do ano que a gente está, em maio, abril, a gente vê então bastante das flores dela, que são flores bem grandes. E depois vem os frutos. E aí isso aqui é só flor, somente sozinha, e depois somente os frutos sozinhos. A gente também vê isso com o IP. A IP acontece isso no segundo semestre, a gente vê em setembro, outubro, que é o começo da primavera, tá? Então vai ter uma camada de serrapilheira muito maior
do que, por exemplo, uma região onde que tem uma grama, por exemplo. Aí a grama tem um perfil de horizonte O totalmente diferente. Tá? Horizonte A, onde a gente tem então a transposição então do horizonte O para a camada inferior, que a gente já tem a mistura então de argila, junto com outros sedimentos que são sedimentos minerais que a gente acaba observando. Tá? É um horizonte com bastante atividade biológica, tá? Então tem toda a parte da interação dos solos e com as plantas, então normalmente é onde tem bastante raiz, tá? E aí a gente começa então nessa camada mais externa, como que é mais também exposta ao ambiente, ela acaba tendo bastante ações do intemperismo. Então acaba tendo perda de argila, porque vai tendo a lixiviação, tá? Ou eluviação também. E aí a gente vai tendo concentrações cada vez maiores de quartzo, né? Ou outros minerais mais resistentes, tá? Aí a gente tem o horizonte E, como eu falei para vocês, que é onde que, então ocorre a eluviação. Então vai tendo a parte da deposição do material, principalmente de argilas ou também de pequenos materiais, tá? Ou também pode acontecer aqueles veios de calcificação que eu falei para vocês, tá? Então acontece nesse horizonte E. Logo depois a gente tem o horizonte B, que então tem a parte de, por exemplo, tem a parte logo depois da eluviação, que pode ter, por exemplo, a formação da laterita, como eu falei para vocês, tá? Então são camadas um pouco mais, é uma região chamada de deposição, uma região de mais de acúmulo. Muitas vezes as chamadas lençol freático se localiza no horizonte B ou até no C, tá? Então, normalmente é no C ou no B que a gente tem a formação do chamado lençol freático. Essa parte de lençol freático a gente vai deixar para a próxima aula, que é a parte de hidrologia, tá? E aí, finalmente, a parte do horizonte C, que então ocorre entre a rocha-mãe e também com a própria formação dos solos. Que normalmente a gente tem, então, muita presença de rochas grandes ainda, porque está ocorrendo todo o processo da intemperização. Então, muitas vezes é o material mais inconsolidado, que está rolando intemperização ainda, e que está tendo pouca interferência em relação ao que está acontecendo na superfície. Tá? A rocha-mãe muitas vezes também é chamada de material parental. Tá? E, finalmente, a rocha, né, que é a rocha então, que é inalterada, né, que é o que a gente chama de rocha parental ou rocha matriz, que é onde que o solo está sendo desenvolvido. Então a gente tem a posição então da rocha, seja, por exemplo, seja uma rocha sedimentar até ou uma rocha metamórfica, e ela está sendo temperizada, então vai sendo formado então o solo na sua superfície, tá? Então vamos lá em relação aos principais atributos, né, que a gente consegue observar, tá? Aqui tem dois guiazinhos que eu estou mostrando para vocês, né, nessas imagens, mas eu vou mostrar numa imagem depois lá em campo mesmo, como que a gente consegue então ver essas características, e a gente também vai fazer alguns exercícios em relação a isso, tá? Então, só mais uma coisa que eu acabei não falando de forma muito clara, explicitando isso, na verdade, o solo, ele, ao contrário de toda a parte mineral que a gente estava vendo até agora, a parte de rochas e de minerais, o solo ele é composto pelos três estados da matéria. Então a gente tem o que a gente tem a fase sólida, que a gente então tem todas as partículas minerais ou orgânicas que tem ali. Tem a parte líquida também, então a parte líquida também compõe o solo, tá? Então a água, seja ela presente no meio dos capilares, que a gente chama de uma água capilar, ou simplesmente água livre mesmo, ou também que a gente chama de água numa escala mais molecular, que está agregada então com as partículas, tá? Então imagina, por exemplo, um copo de água, tá? Um copo de água gelada. Então, um copo de água gelado, ele vai ter a água que está ali dentro, que está sendo retida pelo próprio copo, mas também tem a água que que está na superfície do copo, na parte externa, por causa da umidade do ar, que acabou sendo resfriado por causa da água gelada e acabou sendo acumulado naquela superfície. Então, imagina isso, só que numa escala mais molecular. Então, a gente tem aquelas pequenas partículas que ficam na superfície, né, que ficam ali meio que grudadinhos com a partícula, tá? E, logicamente, que acaba sendo bastante importante, principalmente para as plantas, porque as raízes também têm que respirar,
que é a fase gasosa. Então, são os poros que são compostos dentro do solo que acaba sendo importante para a disponibilidade de ar para poder respirar e também para a movimentação da própria terra, né? Próprios sedimentos que estão ali presentes e também da água. Então a gente tem a chamada fase gasosa que é composta pelos poros, ok? Bem, as 4 maneiras, vamos dizer assim, as 4 principais características que a gente tem em relação a amostragem natural que a gente faz do solo, né? Então a gente vai ver, a gente pode ver numa escala mais bem micro mesmo, que a gente acaba usando, que é a micromorfologia, que a gente usa então lâminas, tá? Lâminas delgadas, então a gente pega porções do solo, coloca em lâmina microscópica mesmo, e leva lá para dar uma olhada em relação à escala mais de minerais, para saber quais são os minerais que estão ali presentes. Então a gente tenta identificar os minerais, só que numa escala micro, tá? Uma escala bem pequenininha. A gente tem a parte da densidade do solo, que é uma característica física muito importante, porque acaba sendo muito relacionado com a presença de poros, tá? A gente tem a umidade, então é quanto de água que está presente no solo, então a gente vê a parte da densidade do solo para ver a parte de poros, a gente vê a parte da umidade, que acaba sendo importante para a gente poder saber quanto de água está ali presente na água, e acaba a gente fazendo esses experimentos em pressões atmosféricas diferentes para poder então extrair literalmente toda a água que está ali presente na água do solo, tá? E aí outra que acaba sendo muito associada com muitas outras características, principalmente características de densidade, umidade, que é chamada granulometria, que é o tamanho dos grânulos que compõem então os sedimentos. Então a gente tem em relação à porcentagem de calhaus, ou porcentagem de cascalho, ou também densidade de partículas e principalmente, que é o que a gente acaba fazendo, que é em relação à textura, né? Então, por exemplo, quanto de argila, quanto de silt e quanto de areia que está presente então naquele solo, tá? Então, aqui tem um exemplo aqui de lâminas delgadas, então a gente tenta entender, por exemplo, quais são os tipos de materiais que estão presentes nessas lâminas. Então, parece muito daquelas aulas de histologia que a gente tinha lá no começo do curso, né? Então, a gente tenta entender um pouco mais alguns detalhes, tá? Então, quem estuda mais isso é o pessoal da geologia, né? Que acaba querendo ver, literalmente, qual que é a escala mesmo de minerais que a gente tem dentro do solo, tá? Em relação à densidade, ela acaba sendo uma relação direta entre o volume de sólidos e também o volume total daquela rocha presente. Então, acaba sendo uma característica mais qualitativa em relação à resistência da rocha e acaba sendo muito importante para a gente poder descrever alguns tipos de solos, como, por exemplo, se esse solo é muito compactado ou mais solto, e isso tem muito a ver com, por exemplo, o pessoal que estuda a parte de engenharia civil, que é muito importante para poder saber essa compactação do solo, tá? E logicamente que para agronomia, para biologia, acaba sendo importante por causa da parte mais de, por exemplo, se uma rocha, um solo mais compactado, acaba sendo mais difícil, por exemplo, para uma planta para poder criar suas raízes ali, poder então entrar naquele solo e criar suas raízes, e então acaba tendo um tamanho menor. Tanto que é por isso que sítios, fazendas acabam tendo que fazer o chamado aragem. O que é aragem? É remover, então, revolver o solo para poder então fazer com que ele diminua a sua compactação, tá? Outra característica relativa a essa densidade é, por exemplo, a massa daquele solo, né? E como a gente calcula? Basicamente, a gente tenta entender como são os teores que estão ali presentes. Então, todos eles, a gente tem a gente tem algumas metodologias para poder especificar essa densidade e a gente consegue ver, por exemplo, qual que é a quantidade de rocha, ou quanto tem de sedimentos ali naquele volume, e ver o quanto que está faltando para poder preencher. Então, imagina, por exemplo, uma esponja de cozinha. Se você vê ela descompactada, ela tem um tamanho. Mas se você vai e pressiona ela, você acaba então retirando toda a parte ou de água que está ali presente, ou também de ar, e vê o quanto que tem então realmente de matéria sólida que tem ali presente. Então imagina isso acontecendo dentro de um solo, né? de uma terra, para poder saber qual que é o grau de compactação. Tá?
Então, existem vários índices relacionados a essa compactação. Então, por exemplo, desde teor de umidade, então quanto de umidade está presente naquela água, naquele solo. Então, se é um solo mais seco ou mais úmido, quanto de vazios tem aquele solo. Então, por exemplo, um solo que cria mais buracões, vamos dizer assim. Então, imagina, de novo, uma esponja, né? Então, imagina uma esponja onde que tem, então, buracos muito grandes ou buracos menorzinhos, né? Então, cada um acaba tendo algum determinado tipo de índice, tá? Outro índice que é usado é a porosidade, que é diferente do índice de vazio, porque o índice vazio ele quer saber quanto que tem de locais vazios mesmo, enquanto, por exemplo, na porosidade é em relação ao volume de vazios, tá? E a gente tem o grau de saturação, que tem a ver com a parte de água, que eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Então, a porosidade acaba sendo um índice bastante importante para poder saber, por exemplo, o volume de vazios que está presente naquele solo. Então, um solo mais compactado tem um baixo volume de vazios, enquanto um solo menos compactado tem mais vazios, né? Isso faz com que tenha maior porção de, por exemplo, de água e também de água e de ar, né, naquele solo, e acaba tornando, por exemplo, o cultivo naquele tipo de solo mais útil, tá? Então, uma forma de você estabelecer, por exemplo, a densidade da água, você consegue ver, por exemplo, a densidade do solo, por exemplo, pegar o solo totalmente seco, então você bota lá na estufa, seca ele totalmente, e aí você pega como se fosse um becker, né, alguma coisa assim, e vê quanto de água que tem ali. Você deixa ali a quantidade de água certinho. Então, por exemplo, vamos supor que seja 100 milímetros, tá? Quando você coloca essa porção de solo que você já tem, e você pesa quanto tem, você vai lá e coloca esse solo dentro daquele medidor e vê quanto de água foi deslocada. Essa quantidade de água deslocada é relativa ao volume então que tinha nesse solo. Então você consegue fazer uma razão entre o volume que tem nesse solo e quanto então quanto que ele pesava. Então dessa maneira você consegue saber qual que é o peso específico daquele solo, tá? E aí a parte que eu considero muito importante para poder dar uma olhada em relação à classificação do solo, que é o tamanho dos grânulos que acabam compondo, tá? Então, os principais tipos de grânulos que a gente tem é o areia, silt e argila, só que tem tamanhos maiores, como por exemplo o chamado pedregulho, as pedras de mão mesmo e matacão. Por isso que geólogo fica bravo em relação ao uso de pedra, porque pedra na verdade é um tamanho da rocha, né, que acaba sendo composta. E qual é esse tamanho? Bem, matacão, que é um nome bem legal de falar, é toda rocha que tem um tamanho entre 20 centímetros até 10 metros, tá? E quanto, por exemplo, uma pedra de mão acaba tendo desde 2 centímetros até cerca de 0,6 milímetros, tá? 0,6 centímetros. Então seria 60 milímetros até 20 milímetros, até 20 centímetros. Então são chamadas pedras de mão. O atacão acaba sendo maior. Então, a partir de 20 centímetros, então, falei errado a unidade, então 6 centímetros até 20 centímetros a gente tem a pedra de mão. De 20 centímetros para cima a gente tem o chamado matacão. E pedregulhos são tamanhos menores, até alcançar valores de 2 milímetros. Então, se você pegar uma régua e ver o tamanho de 2 milímetros, partículas menores do que isso, a gente então entra com os grânulos menores, como por exemplo areia. Então a gente tem areia grossa, areia média, areia fina. O silt, que é um pouco maior, um pouco menor. E a argila, que é o menor tamanho que tem. Então a argila é o menor tamanho que a gente vai ter, tá? Para poder então, em relação aos seus grânulos. E esses grânulos têm muita relação com algumas características que eu já tinha abordado com vocês anteriormente, tá? Então, existem várias formas de você mensurar a granulometria, mas uma forma bem comum que era usada até então era fazer várias peneiras. Então, você colocava várias peneiras com várias tramas, né, diferentes tramas, e com cada trama um pouco menor, você vai acabando fazendo uma mensuração. Então, você coloca uma quantidade de, sei lá, 1 quilo daquele solo, aí fica peneirando. Aí, se for mais grosso, ele fica uma quantidade ali naquela primeira camada.
Aí tem a outra trama que é mais fina, outra trama mais fina, e vai diminuindo cada vez mais, até chegar à última trama, que é basicamente como se fosse um filtro de café, de tão fino que é. Então você consegue saber, por exemplo, o quanto de areia, argila que tem naquele solo, tá? Logicamente que dá para saber, por exemplo, tem solo que pode ter, vamos supor, 50% areia grossa, 50% de argila bem fina, então é um solo bastante irregular, mas também tem uma granometria mais uniforme. Então, por exemplo, é um solo que é composto somente de areia ou somente de argila. Então, ele pode ter granometria mais homogênea, né? E também tem aqueles que são meio graduais, né? Que podem ter tanto um solo mais, que a gente chama de um solo bem graduado, que tem uma porção quase que igual de areia, de argila, de silt. Então a gente consegue usar pela quantidade de materiais, né? Vendo se tem uma granumetria mais contínua ou mais uniforme, a gente consegue saber, por exemplo, se o solo é somente arenoso ou somente argiloso, por exemplo. Tá? Então a gente tem alguns coeficientes aqui que não precisa entrar em contato. Mas esse gráfico aqui acaba sendo bem interessante para você poder dividir, por exemplo, quanta porcentagem de determinados tipos de solos tem, quais são as granometrias que tem em determinados solos, e aí você consegue classificar alguns solos aqui. Eu peguei esse gráfico que ele é mais bonitinho, porque ele está em inglês, porque foi o único que eu encontrei assim mais bonitinho, né, que está no Wikipedia. Mas, por exemplo, se um solo tem mais do que 55% de argila, que é esse aqui o índice que vai de 0 a 100, ele vai subindo, então ele já é considerado um solo que é argiloso, ou pode ser um silto argiloso, por exemplo. Tá? E aí, se, por exemplo, tem uma porcentagem maior de silt, que vai de 0 a 100, ele vai sendo então um solo mais siltoso, que a gente fala. Tá? E aí, se ele tem mais porção de areia, então a gente vai entrando dentro de um solo mais arenoso. Então a gente tem os solos arenosos para cá, que tem uma grande quantidade de argila, desculpa, de areia. A gente tem os solos argilosos, que tem uma grande quantidade de argila. E a gente tem uns solos que chamados de siltosos, que tem uma grande quantidade de silt. Então, logicamente que tem aqueles solos mais equilibrados, né, que acaba sendo uma mistura deles todos, tá? E essa proporção de areia e argila acaba sendo muito importante por causa de uma propriedade chamada de higroscopicidade. E o que seria essa até é difícil falar, né? Higroscopicidade. E o que seria essa característica? Seria a quantidade de água que aquele solo retém. Tá? Se vocês já tiveram algum vaso em casa e vocês colocam a água em cima, vocês podem ver que, por exemplo, dependendo como que aquela terra é, ou como que aquela argila é, como que é aquele material, vocês podem ver que, por exemplo, quando vocês colocam a água, ela pode ir rapidamente para fora, assim, ele acaba vazando para debaixo do vaso, ou aquelas que acabam demorando bastante tempo para poder sair, e até que depois, sei lá, 5 minutos depois que você irrigou aquela planta, acaba saindo aquela água. Então isso tem a ver com a propriedade do tamanho da partícula, tá? Então, por exemplo, um solo arenoso, então imagina assim um vaso cheio de areia. Se você coloca o regador em cima, você vai ver que, por exemplo, ele acaba sendo rapidamente aquela água. Então é um solo que acaba retendo um pouco a água. E por que isso? Lembra na outra aula que eu falei sobre o tamanho da partícula? Uma partícula muito grande, em relação ao seu volume, ela tem uma baixa área superficial. E como a água fica retida na superfície, então uma partícula muito grande ela retém pouca água. Tá? Então imagina, por exemplo, você pegar um solo cheio de terra, cheio de pedras bem grandes, né? Se você coloca água, rapidamente, pronto, já fluxa toda a água. Mas se você pegar argila, por exemplo, e você coloca devagarzinho aquela água, ela vai demorando muito mais porque cada porçãozinha da argila vai pegando essa quantidade de água e ela consegue reter mais água, tá? Então o que acontece? A gente tem uma característica que é bastante importante em relação às plantas, que é, por exemplo, se quando você coloca muita água, por exemplo, e acaba saindo a água, é o que a gente chama de um solo encharcado. Então,
as partículas não conseguem mais segurar aquela quantidade de água, tá? Mas logicamente que você pode ter um momento onde, por exemplo, toda aquela água que foi embora, né, todo o encharcamento daquele seu vaso foi embora, mas até quando toda aquela água for embora, o seu solo vai estar o que a gente chama de capacidade de campo. O que quer dizer capacidade de campo? É uma água que está ali no solo, só que ao mesmo tempo é um solo que permite que a planta consiga obter essa água. Porque se essa água que está retida na superfície não conseguir ser retirada pela planta, a gente chama que já está num ponto de murcha permanente. Então é um ponto onde que você já não consegue mais, você não, né? No caso a planta, não consegue extrair então a água, e só que ainda tem água no solo. Então é o que a gente chama de um ponto de murcha permanente, onde que a planta, de forma constante, permanentemente, ela acaba ficando murcha. Então é chamado de ponto de murcha permanente. Ok? Então o ideal é que todo cultivo, toda planta tenha um solo ou um substrato onde que esteja em sua capacidade de campo, tá? Onde que o solo encharcado acaba sendo ruim porque acaba extraindo toda a parte de areia, desculpa, de ar, que acaba sendo bastante importante para a raiz respirar. Então, um solo, por exemplo, no mangue, ele está encharcado. Então, ele não tem nenhum espaço de ar. Então, um solo bem hidratado, ele tem água, que a planta consegue obter aquela água, só que não é um solo tão seco que ela não consegue retirar aquela água. Ok? Então, por exemplo, um solo com mais areia, o ponto de murcho permanente, em relação à quantidade de água que foi colocada, ele acaba sendo obtido mais rapidamente. E a água que se sai por gravidade acaba sendo mais rápida também poder sair. Então, o que acontece? O ponto de capacidade de campo, né, que é essa parte chamada de água disponível, essa água disponível, ela acaba ficando bem restrita. Então, muitas vezes, plantas que vivem em ambientes cheios de areia são ambientes onde que são mais desertos. Então, por isso que a gente fala que o deserto é areia, porque ele acaba retendo muita pouca água. Então, as plantas que crescem em ambientes com bastante areia são plantas que têm que se adaptar em relação a, a extração então de água. Então elas têm que suportar o estresse hídrico. Então são plantas adaptadas por falta de água. Então a gente vê cactos vivendo em ambiente de areia, as palmeiras, como a gente vê, por exemplo, o coco. O coco é uma planta que tem que se adaptar de alguma maneira para poder obter rapidamente água. Então quando chove, então no caso a palmeira que vive na praia, ela consegue sobreviver ali porque ali quando chove ela rapidamente obtém aquela água e mantém então no seu organismo. Mas se não chovesse, a palmeira poderia facilmente morrer, né? Então, e já no caso de argilas, normalmente acaba tendo, na verdade, o contrário. Tanto que ela acaba mais tendo o ponto de encharcamento do que realmente um ponto de capacidade de campo, mais de disponibilidade de água. Então, lembra que eu falei para vocês lá no começo na primeira parte da aula, quando eu falei sobre o brejo, por exemplo, o brejo ele acaba tendo muito argila ali e acaba sendo facilitando para então poder também acumular bastante água ali. Não só por causa do relevo, mas também a argila acaba facilitando para que aquela água que esteja no solo ela fica mais difícil de sair. Então acaba sendo um ciclo vicioso, vamos dizer assim, para poder então fazer com que aquele solo fique muito encharcado. Então, normalmente plantas que vivem em ambientes mais encharcados, cheios de argila, são plantas onde que tem que se lidar com estresse aeróbico das suas raízes. Então, elas têm que se virar a obter então ar para as raízes de uma maneira diferente, tá? Essa parte de capacidade de campo e também de higroscopicidade é um pouco diferente de uma outra característica que tem relação com os sedimentos, que a gente chama de coloide aqui no caso, que o coloide é uma mistura de água com o sedimento. Então o coloide é água junto com o sedimento, tá? Então as porções de areia, de argila, junto com água formam o que a gente chama de coloide, tá? Esse coloide
pode ter uma outra propriedade que é o chamado de capacidade de troca catiônica. E o que é capacidade de troca catiônica? É uma capacidade, então é um potencial de que aquele colóide tenha para poder trocar de cátions. E o que quer dizer trocar cátions? Então, por exemplo, vamos supor aqui a gente tem um colóide com uma pequena abertura. E aqui a gente tem um outro colóide que tem duas aberturas, tá? Cada abertura, que eu estou colocando aqui entre aspas, seria a sua capacidade de troca catiônica. Então, por exemplo, um solo com duas aberturas, vamos dizer assim, ele consegue segurar mais ânions do que um que tenha somente uma abertura só. Então, por exemplo, um solo com capacidade de troca catiônica, ele consegue, por exemplo, reter alguns tipos de ânions que o outro acaba não tendo. Então, por exemplo, de cátions, desculpa, que é, por exemplo, formar, no caso, um colóide com somente uma abertura, por exemplo, ele só conseguiria, por exemplo, reter somente um sódio. Enquanto que, por exemplo, no colóide com duas aberturas, ele poderia reter ou dois sódios ou cálcio. Então, por isso que existe a chamada capacidade de troca catiônica, que, vamos dizer assim, quanto maior, acaba sendo mais fértil, vamos dizer assim, um determinado solo, tá? Então, logicamente que essa capacidade de troca catiônica tem muito a ver com o pH. Então, por exemplo, um solo com uma capacidade de troca catiônica num solo bastante ácido, ele só vai conseguir, na verdade, trocar ânions que é relativo ao alumínio. Enquanto, por exemplo, num pH mais elevado, a capacidade de troca catiônica acaba envolvendo outros cátions, como, por exemplo, cálcio, magnésio, sódio e potássio. Tá? Então, a capacidade de troca catiônica tem muito a ver com o pH. Então, um solo mais ácido ou mais alcalino, ele acaba tendo capacidades de trocas catiônicas que acabam sendo alteradas. Então, é por isso que é outro fator que faz com que, por exemplo, os pessoal que quer fazer a fertilização de solo faz o quê? Eleva então o pH, fazendo com que o pH fique menos ácido, para que então, dessa maneira, ele não tenha somente capacidade de trocar com alumínio, mas consiga trocar, por exemplo, com cálcio, com magnésio e com outros íons que são bastante importantes para as plantas, tá? Então, dependendo do tipo de colóide, se é, por exemplo, se é com argilas oxídicas ou com, por exemplo, colóides orgânicos, como, por exemplo, humus, a capacidade de troca catiônica, ela vai ficando cada vez mais diferente. Então, por isso que colóides orgânicos, que é o humus, ele tem uma capacidade de troca catiônica muito grande, tá? E só que ela é totalmente independente do pH, tá? Então, dependendo do substrato que você utiliza, ele pode ser um substrato mais, vamos dizer assim, fértil para a planta, ou pode ser menos fértil para a planta, porque acaba permitindo de que ele possa trocar os seus cátions de forma mais tranquila. Vou explicar um pouco mais sobre a parte de cátions para vocês. Então, por exemplo, para um pH mais ácido, a gente tem mais, por exemplo, troca ou, por exemplo, mais disponibilidade desses minerais com mais de ferro, magnésio e alumínio, e tem menos de, por exemplo, de potássio ou de fósforo. Então, esses minerais que são bastante importantes para as plantas, por exemplo, o nitrogênio também, ele acaba sendo pouco disponível para as plantas em pH mais ácidos, por causa da questão da propriedade do solo. Então, um solo mais alcalino, ele permite de que a gente consiga ter uma disponibilidade maior para outros nutrientes, tá? E acaba diminuindo, por exemplo, no caso do alumínio. Lembrando novamente da aula passada, eu falei para vocês que o cerrado é um solo com bastante disponibilidade de alumínio, que é um solo bastante rico em alumínio. E um outro fator que está associado com essa grande disponibilidade de alumínio no solo do cerrado é por causa do seu solo bastante ácido. Então, por isso que ele acaba tendo uma presença bem grande de alumínio também. Ok? Então, normalmente solos de regiões tropicais, por causa da presença de matéria orgânica, acaba sendo um solo com bastante ácido. Então, os solos bastante ácidos faz com que a disponibilidade de trocas catiônicas seja bem menor. Então,
dependente da matéria orgânica que está ali presente, tá? Então, alguns solos que têm, por exemplo, carga negativa da sua superfície, elas acabam retendo determinados tipos de ânions, enquanto, por exemplo, outros acabam não tendo essa capacidade. Então, o solo mais ácido ele acaba tendo uma retenção maior, que é o caso dos solos tropicais, que são solos com uma carga negativa muito grande no solo. Tá? E o que quer dizer uma carga negativa do solo? Quer dizer que tem bastante elétrons ali disponíveis. Tá? E bastante elétrons ali disponíveis em regiões tropicais, no solo, acaba até refletindo, por exemplo, no caso até de descargas elétricas, né? Ou seja, de raios. Tá? E esses elétrons que estão presentes nos sedimentos, nas partículas do solo, ele acaba tendo uma relação direta com, por exemplo, os ânions que estão ali presentes. Então, um solo mais ácido, ele acaba retendo bastante íons de hidrogênio, tá? E para poder, então, diminuir esse pH, normalmente eles acabam usando, por exemplo, a presença de cálcio. Então, eles têm muita deposição de cálcio, de carbonato de cálcio, para poder, então, diminuir um pouco dessa acidez. E faz com que, então, por exemplo, alguns íons consigam ser disponibilizados para as plantas. Ok? E não só isso em relação à questão da carga mais negativa, que eu coloquei aqui num simbolinho vermelho, tá? Isso tem a ver com, por exemplo, a disponibilidade de nitrogênio. Então, por exemplo, tem nitrogênio que tem uma carga mais positiva, mas tem outros que tem uma carga negativa. Desculpa, eu troquei aqui. Então, tem cargas negativas e tem outros que têm carga positiva. E o que quer dizer isso? Então, por exemplo, em alguns solos que são mais ácidos, eles têm mais, por exemplo, deposição de amônio, por exemplo, que é o NH+, NH4+. Enquanto que o nitrato, que é uma forma do nitrogênio bastante utilizado pelas plantas, que é muito útil para as plantas, ele acaba sendo lixiviado rapidamente, porque como ele tem uma carga negativa, por uma questão de atração de partículas, ele acaba sendo lixiviado rapidamente. Então, por isso que é muito importante a diversidade de microbiota dos solos, porque eles conseguem pegar, então, esse amônio, então, é transformado em nitrato pelas bactérias que estão presentes no solo, e esse nitrato, então, consegue ser adquirido, então, pelas plantas. Então, por isso que é muito importante a presença de uma microbiota, então, de bactérias, então, né, para a fixação de nitrogênio de muitas plantas. Ok? Então, aqui tem umas fotos minhas de campo, né? Que a gente acaba fazendo a análise de solo, né? Então, como a gente faz? A gente vai lá, pega uma escavadeira de mão, por exemplo, aqui no caso, mas tem outros formatos, diferentes formatos. Tem algumas que, por exemplo, mantêm o formato de todos o perfil, né? Então fica tudo bonitinho, né? Tudo meio nos horizontes todos. Aqui no caso ele era só uma porção que o pessoal retirava e era meio misturado. A gente colocava então nessas sacolas e o pessoal mandava, o pessoal no caso eu, né, mandava para o laboratório para as análises. Então o pessoal faz várias análises. A gente consegue fazer algumas análises não no laboratório, que tem todos uns processos, tem todas umas normas técnicas para poder elaborar, mas aí na próxima parte da aula, né, que eu vou então mostrar na prática mesmo, como que é você avaliar as características do solo, mas já vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente comparar algumas características, como por exemplo de cor. Basicamente tem um espectro de 3 cores, né? Que a gente usa então o preto, que tem bastante matéria orgânica normalmente. Aí a gente tem o branco ou amarelado, que tem uma porção muito grande, então, por exemplo, de argilas do tipo calcitas e tudo mais. E a gente tem porções, por exemplo, o caso do vermelho, que aqui é bastante presente aqui no Brasil, porque tem bastante presença de óxido de ferro. Então a gente tem esse triângulo aqui, vamos dizer assim, de cores, né? Um quadrilátero quase. Então eles usam essa escala aqui, que é a chamada de 5R, 5Y, para poder então estabelecer alguma característica de cores então do solo, tá? É um pouco mais difícil, né? Mas tem alguns indícios, então, por exemplo, cores escuras, o que podem indicar, cores claras podem indicar outras coisas. Vou mandar esse material para vocês, não vou ficar lendo, né? Mas existem alguns indicativos em relação
a característica do solo junto com a relação à sua cor, tá? Então, outra característica bastante importante, lembrando lá da parte daquele triângulo, né, que a gente tinha feito. Então, a gente faz um esquema, por exemplo, de usar muita mistura de água junto com a porção de terra que a gente quer analisar. Então, por exemplo, um solo arenoso ela tem uma sensação mais áspera e ele é muito menos plástico e também nada pegajoso. Aí, no caso, um solo mais siltoso, ele tem uma sensação mais sedosa, então ele tem não é tão áspero, né? Então ele é mais sedoso, é mais agradável de sentir na mão. Ele é plástico, então você consegue formar tipo bonequinhos, vamos dizer assim. Só que ele não é pegajoso, que eu vou explicar sobre o que é pegajoso. E o argiloso, por causa do tamanho da partícula ser bem pequena, ele tem essa sensação de sedoso, mas ele é também plástico, só que ele é também pegajoso. E eu vou explicar o que é o pegajoso, né? O pegajoso é quando eu vou depois num vídeo para vocês, mas basicamente é você pegar então uma porção de terra e você conseguir então, quando você espreme no meio da sua mão, e você vê ele meio que pegajosinho, assim, tipo ele como se fosse uma melequinha, tá? Então ele não fica totalmente solto. Então ou ele é solto ou ele acaba sendo mais pegajoso. Então a gente faz essa classificação para poder entender mais ou menos se é um solo mais arenoso ou mais argiloso ou também siltoso, tá? É uma forma de campo para você poder dar uma olhada em relação a isso. Quanto às estruturas, também você pode ver se, por exemplo, acaba tendo uma deposição mais de blocos ou de laminares, que acaba sendo uma análise mais de campo que a gente faz para uma análise mais macromorfológica, bastante importante em relação a perfis, em relação à paisagem. Tá? Outra característica é a chamada de serosidade, que é um aspecto mais lustroso, que é quando, por exemplo, você pega uma porção de terra, aqui não está muito bem, mas acaba sendo um pouco mais subjetivo, mas, por exemplo, aqui dá para ver um pouco melhor, talvez, mas aqui tem uma parte mais cerosa, né, que seria um pouco mais brilhosa, vamos dizer assim. Então, você pega duas porções, então uma ela é mais seca, vamos dizer assim, você não tem nada brilhando, enquanto que outra ela tem um aspecto mais lustroso, então ela tem é como se tivesse passado por um lustramóvel, só que no caso esse lustramóvel não é bem um lustramóvel, na verdade é porções de argila que acabam formando então esses colóides, tá? É uma pequena película que acaba formando, tá? Outra coisa que a gente acaba usando, que tem muito a ver com a, aquelas características de campo que eu falei para vocês, de ser pegajoso ou de ser mais plástico, que tem a ver com a parte de ser algo, um material que é bastante pegajoso, só que quando ele está seco, ele acaba sendo bastante duro. Então acaba formando um solo bastante coeso. Então um solo que acaba formando aqueles blocos, como a gente viu nesse slide aqui. Então nesse slide a gente vê uma partícula bastante coesa e a gente não vê aquela coisa totalmente solta, né? Então o solo, quando a gente vê ele mais molhado, a gente vê mais a parte de plasticidade, pegajosidade, e quando ele está seco a gente vê mais essa parte da sua dureza, né? Que é a sua tenacidade. E o que quer dizer tenacidade? Tem a ver com essa dureza, que é, por exemplo, você pegar uma porção da terra e espremer ela, e quando você espreme aquele torrão de terra, ele se quebra de uma vez ou ele é mais duro. Então ele tem uma coesão mais dura ou mais mole, vamos dizer assim, tá? Pode ser mais solta, né, que a gente fala. E quando a gente não pega ele totalmente molhado, mas a gente deixa ele levemente úmido, é bastante importante para poder saber se ele é friável, ou quer dizer ser friável. Você consegue soltar ele facinho, ou será que ele é mais difícil de ser soltado? Então, quando você pega um torrão de terra e você coloca aquela água, será que ele se solta imediatamente ou não? Ele demora um pouco mais para poder soltar, tá? Tem outras características, né? Como, por exemplo, quantidade de matéria orgânica, se tem bastante concreções ou não, que é aqueles blocos que eu tinha falado para vocês, se a gente tem túneis que são vazios ou preenchidos, o pH também é uma outra característica importante. Então, tem várias dessas outras características que são bastante importantes. Tudo bem? Então, eu vou voltar com vocês na próxima parte. A próxima parte a gente vai mostrar na prática como que essa parte que eu falei por último para vocês, sobre ser pegajoso, dureza e tudo mais,
E aí eu vou tentar simular aqui então com vocês uma parte do laboratório, ok? Então a gente volta posteriormente com a parte de interação entre solo e paisagem, que é bem interessante. Até mais!